Você quer começar? Começando, Eu começo? eu posso começar, fazer as honras da casa, digamos assim. Vamos É, lá. o Santos, né? O Santos, começando pelo goleiro. O Santos, para mim, ele fez duas defesas, uma em cada tempo, né? Importantes ali. E eu acho que não vi grande culpa dele no lance dos gols. Não, não percebi ali, eu acho que não tinha como evitar. E agora, a questão de reposição, assim, o ganho em relação ao Hugo, eu não achei tão grande assim. Ele pode se adaptar, está começando a jogar agora e também não ganhou sequência de jogos pelo Paulo Souza, que pelo jeito está tendo uma dinâmica do Santos ser goleiro de Copas e o Hugo goleiro do brasileiro, né? Então tem que ver se isso vai, se, vai se manter. Mas assim, a atuação dele no nível geral eu achei boa, né? Principalmente pelas intervenções que evitaram mais gols do time argentino. Vou dar nota 7 para ele. E você? Concordo contigo. Acho que é 7. Ele teve boas defesas. E eu acho que essa dinâmica da saída de bola dele, eu acho que hoje ele não foi bem, mas no outro jogo contra o Tajeres, no Maracanã, acho que ele foi muito bem. E aí eu senti uma diferença. Ele acelerou as saídas de bola com a mão. E achei que ele tentou fazer isso em alguns jogos, alguns lances nesse jogo e não se apresentou quem para ele dar essa acelerada, que é um negócio que ele faz bem. Mas é isso, 7 mesmo. Então vamos lá. Na sequência, o Isla. Aí você começa. É, eu, eu tenho um princípio de não dar notas muito baixas, a não ser que tenha uma coisa muito absurda. Mas eu daria um 4 para o Isla, porque eu acho que ele esteve muito mal na recomposição ali. Errou defensivamente quase o jogo inteiro. E aí ele teve um mérito ofensivo que foi o passe pro Arrascaeta. Acho até que foi um movimento treinado. Ele poderia ter dado óbvio lá no cruzamento. Mas ó, eu daria 4 pelo todos os erros defensivos que ele cometeu. Eu vou dar 3 porque, assim, eu acho que num jogo que você está jogando fora de casa, em que você sabe que a arbitragem normalmente vai tender para o time da casa na dúvida. E você sabe que não tem VAR. Se você percebe, se você não tem certeza absoluta que o cara está entrando impedido, você tem que ir no lance. Você não pode fazer o que ele fez no lance do primeiro gol, no segundo gol, né? Do Talheres de ficar levantando o braço. Isso é típico erro de posicionamento do lateral, não fecha bem a linha ali e acaba depois querendo jogar na conta da arbitragem. Eu acho que o cara até estava impedido, muito pouco, mas estava, talvez traçando as linhas ali, talvez pegasse o impedimento. Mas sabendo que não vai ter VAR, o cara não pode dar esses mole, ainda mais em jogo fora de casa, e com o passivo que o Isla tem nessa parte defensiva aí. Então eu vou dar 3 para ele, porque a atuação dele e assim, ele falhou em outros momentos também defensivamente. Ofensivamente participou do gol, foi importante, mas também não contribuiu tanto assim, né? Então, não gostei da atuação dele, não. Tirar um pontinho aí vai ficar com 3. Na sequência, o Pablo não dá para dar nota, né? Foi muito pouco tempo É, pouco tempo. que ele ficou em campo, entrou no lugar dele o Andrés, né? Que entrou no meio campo, né? O Andrés é aquilo que eu falei, é um cara que, é, como você bem falou, caiu muito, né? Depois da falha da Libertadores, né? Da final da Libertadores. Isso está pesando muito para ele, ele se abate com os erros, ele entra com muita vontade, tá? Mas se ele perde uma bola, cede um contra-ataque, erra alguma jogada, ele já se abate porque pensa: caramba, já vou ser criticado de novo, vou perder espaço de novo. E a característica dele, né? De não ser exatamente o marcador. O Andrés, ele não é volante, né? Não é nem meio campista central ali, né? Ele sempre foi um meia, ou de lado, ou mais centralizado, né? Ou num jogo de linha de quatro inglesa, digamos assim, né? Quando ele jogava pelo Manchester United. Mas ele não tem essa característica de correr para trás para proteger a defesa, de posicionamento. Ele não teve. Ele entrou ali porque ele viu que era a vaga que tinha disponível com a saída do Gerson e acabou aproveitando, como você falou, fez boas partidas até
a final da Libertadores. Fez uma boa partida na final da Libertadores até o momento. Para mim, ele era até o melhor jogador do Flamengo na final. Talvez depois Juntando do tudo. Arrascaeta, né? Talvez depois do Arrascaeta, mas era um dos melhores e acabou, assim, e eu acho que dificultou muito a vida dele. E ele falhou feio no lance do segundo gol de ir trotando para a bola, né? Ainda mais nessa dinâmica do Paulo Souza ali de meio campo, que tem que ter muita intensidade ali, voltar rápido e tal, muita atenção, muita concentração. Eu acho que não é muito a dele, né? Mas ele compensa com inversões de bola, um ou outro bom passe, mas na minha visão não vale o investimento que o Flamengo pretendia fazer por ele. Eu acho até que isso aí já subiu no telhado, não vai acontecer. E, enfim, ele vai ficar jogando aí. Eu não entendi muito bem a entrada dele, não, do Thiago Maia, né? Ficou estranho isso, porque ele entrou e não o Thiago Maia num jogo com essas características. Vou dar nota 4 pro Andrés. Tá. Eu dou 5, mas exatamente porque eu não costumo dar. Eu vou explicar, contar uma coisa, história rapidinha aqui. Tinha um chefe que ele tinha critério de dar nota e tal, ele estabeleceu um monte de critério pra gente no lance quando a gente trabalhava lá. E aí, enfim, baixou um negócio, ó, não, zero, não, de jeito nenhum, tal, não sei o quê. Aí ele foi dar uma nota na semana seguinte, e ele era torcedor do Corinthians, né? Aí o Guilherme, eu acho que era o centroavante, perdeu o gol. Perdeu o pênalti no jogo e o jogo acabou 0-0. Ele deu zero pro Guilherme. O critério dele acabou desmoralizado naquele dia, entendeu? Ele é muito meu amigo, mas enfim, aconteceu isso. Então eu vou dar 5 pro Andrés, apesar eu concordo contigo que a atuação não foi boa e ele deu muito espaço. E, enfim, talvez fosse melhor ter colocado o Thiago Maia mesmo, mas 5 para mim é uma nota ruim. Né? Aqui a gente distribui zero, não tem isso não. Até porque assim, essa coisa de nota, assim, foi uma dinâmica que foi criada. O pessoal gosta dessa coisa de nota, né? Quase sempre é o Eu vídeo sei, mais, eu sei. é o corte mais visto da live. Normalmente é a nota, são as notas, né? Mas assim, eu não levo tanto a sério isso não, porque é difícil, né? Você mensurar o desempenho do Sim, sim, jogador. Aí sim. meio na cabeça quente de derrota e tal, a gente sai distribuindo zero aqui, mas também não é para levar tão a sério assim. Não, Bom, mas só uma seguindo, aí o brincadeira. Davi Luiz é contigo, vai. Eu dou 7, acho que até 7,5 talvez. Acho que teve uma atuação muito boa, compensou vários dos problemas defensivos do Flamengo ali. Ganhando, eu acho que uma coisa que me impressiona no Davi é que ele ganha quase todos os duelos que ele tem em campo. E É, isso num zagueiro é uma enorme qualidade. é verdade. Eu vou dar 7, exatamente porque ele acabou sendo sacrificado, né, e acabou sendo, de certa forma, em alguns momentos até contaminado pela fragilidade defensiva do Flamengo, né, pelo Davi Luiz solitário do lado esquerdo e o Isla e o Arão errando demais do lado direito, né. Então ele teve alguns problemas e uma coisa que me incomoda um pouco nele é que ele é muito bom na bola aérea defensiva, mas na ofensiva ele erra muitas cabeçadas, às vezes erra o tempo de bola e poderia contribuir mais ofensivamente, até porque ele tem boa impulsão, bom posicionamento, mas no movimento, no gesto técnico ali, às vezes ele falha e não contribui. Mas hoje ele jogou bem sim, vou dar nota 7. Seguindo Felipe Luiz, aí agora eu começo. O Felipe Luiz foi aquilo que a gente falou, né? Teve problemas ali, né? Muito, muito atacado por aquele lado e sem o devido auxílio do Bruno Henrique. E aí ele tem dificuldade, né? Ele já é um jogador de 36 anos, então para ele é mais difícil, um jogo mais físico, de sobrecarga ali no setor dele, ele vai ter dificuldade, mas ele procurou sair bem, né? No confronto direto ele não teve muito problema. Agora, quando o adversário faz 2 contra 1, aí fica mais complicado pro lado dele. Ele não teve grande contribuição, mas também não teve nenhuma falha capital assim. Eu vou dar nota 5,5. Acho que 5,5 é uma nota justa para ele. Eu concordo com a sua avaliação aí no geral. Beleza, aí E seguindo. Fala.
Não, então aí seguindo é o Arão, né? Que entrou O como Arão. volante e depois virou zagueiro. O Arão eu acho É. que vai ser aí a pior nota também, que seria um 3 porque ele fez um gol contra, ele criou uma chance de gol pro adversário. Aí acaba sendo uma coisa estoa, né? Ele criou, inclusive, um momento que o Flamengo estava meio controlando o jogo ali, uma bola completamente perdida. Ele faz um movimento que não, meio sem noção. Depois, no restante do jogo, eu não acho que cometeu assim, grandes erros, mas ele teve perdas de ponto, de tempo de bola, né? Às vezes ele não sabe a hora que vem. Ele é bom na cabeçada, quando a bola vem pelo alto, ele é um cara que vai bem. Mas vira e mexe, ele ali atrás tem esse problema ali do negócio. Mas o lance do gol é muito decisivo ali para acabar dando uma nota mais baixa para ele de 3. Eu vou dar 2,5, só para ficar um pouquinho abaixo em relação à tua, e porque realmente, assim, é um erro por total falta de concentração. A crítica, a grande crítica que eu tenho ao Arão é justamente isso. Ele, tanto como volante quanto como zagueiro, tem um momento que ele se desliga do jogo. E às vezes vai nas jogadas de um modo aleatório, assim. E para um jogador da função dele ali, muito, né, ou quando o volante que está protegendo a defesa, e mais ainda quando ele está na última linha de defesa, eu acho isso assim, um pecado capital para o jogador, assim, desconcentrar em relação ao jogo. E aquele lance foi um típico lance de aleatoriedade dele. Estava seguro ali. Pode ter faltado comunicação do Santos, do Davi Luiz? Pode. Mas o jogador tem que ter a noção de onde ele está, né? E o que ele pode fazer para não comprometer a sua própria meta, né? Para proteger a sua própria meta. Então, para mim, 2,5 e assim, o Arão de zagueiro e pelo jeito vai continuar, né? Pela falta de jogadores ali na sequência aí da temporada, ele vai continuar ali. Não sei, não se sabe a gravidade do problema do Pablo, mas para ter saído assim, para o jogador já da idade dele, não deve ser um retorno imediato. Então, continuar sendo um problema aí para a zaga do Flamengo. Dando sequência aí, a gente tem o João Gomes, né? O João Gomes, ele teve aquela grande atuação contra o São Paulo, né? Acertando passes espetaculares, né? 2 passes em especial, né? Um para o Lázaro e aquele do gol do Isla. É um jogador que dá muito volume de jogo ao meio campo do Flamengo, porque ele desarma e dá sequência de jogadas e tal, ganha as disputas físicas. Eu acho que ele ainda tem que melhorar um pouco em relação, e aí isso só vem com o amadurecimento, né? Às vezes vai para uma disputa e toma cartão amarelo por bobagem, por uma falta que às vezes vai de forma de uma entrada desproporcional e ganha um cartão. Hoje tomou um cartão porque abriu demais o braço, e isso é recorrente nele, de querer proteger a bola e sair dando com o braço na cara dos adversários e tal. É uma coisa que ele pode melhorar. Ele é o melhor volante do Flamengo ali, o mais adaptado ao que o Paulo Souza quer, mas acho que ele ainda pode melhorar na produção ofensiva dos passes dele, e ter mais quantidade de passes importantes como ele teve no jogo contra o São Paulo, né? Fez o gol contra o Alto da Vitória, teve boa presença diária ali, mas é um jogador que tem margem de evolução, tem muita margem de evolução, mas a impressão que dá é que ele sente um pouco fisicamente essa sequência de jogos, até porque fica tudo muito em cima dele, né? E o jogo dele é muito físico. Talvez ele tenha uma dificuldade de dosar ali a energia para poder Já teve administrar o mais, né, jogo. André? Antes ele só Já jogava tem um mais o tempo, né? quê? Ele tá melhorando. Ele já teve mais dificuldade de dosar. Antes ele jogava um tempo e estava Ah, morto, sim. né? Agora ele joga uns 70 É, minutos e tal. Ele tá melhorando nesse aspecto, mas concordo contigo, ainda falta. isso aí. Mas eu não achei a atuação dele assim tão tenha colaborado tanto para a produção do time. Mas ele continuou sendo o volante mais produtivo ali dentro do que o Paulo Souza quer para essa função. Vou dar nota 6 para ele. Não, acho que está justo. É isso, 6 ele está no meio ali do. Não comprometeu e não foi brilhante, mas boa atuação correta. Bom, aí Continuando, é eu. o Everton, né? Não, tem que ver quem entrou no lugar dele, né? Eu acho que foi o Ah, Pedro, né? Foi o foi, Pedro. foi o Pedro, Foi sim, o sim. Pedro. Porque eles É, fizeram duas substituições, ele fez duas substituições ao mesmo tempo, sim. Você quer começar sobre o Pedro?
Ó, o Pedro, eu achei muito boa a atuação, fazendo o pivô, um jogo É, daqueles que ele se encaixou com o Gabigol, que não tem sido frequente, aconteceu acho que nessa temporada que eu me lembre 2 vezes antes disso. Estou lembrando aqui um jogo daqueles contra times pequenos, do estadual, que eles foram muito é. bem. Eles se acharam, eu dou 7 também pro Pedro, e a cavadinha, o gol dele é um gol típico de centroavante, coisa que ele sempre soube fazer e que ele vinha errando. E ele ainda batalhou o jogo inteiro, acho até com 7,5, porque assim, batalhou também, demonstrou. Enfim, achei que deu uma revigorada no que a gente vinha vindo do Pedro, uma atuação mais no padrão do que é o padrão do Pedro. Também vou dar 7,5. Eu ia até, você falou 7, eu ia dar 7,5. Aí você subiu agora um pouquinho, vou te acompanhar também nesse 7,5. Achei o Pedro bem hoje, lutando, não, e principalmente não fazendo, não querendo, como direi, embelezar, digamos assim, toda a jogada, que era uma coisa que ele tinha no início da temporada, em outros jogos, às vezes, uma sensação que ele podia simplificar e tentar pegar bonito, uma jogada em que ele podia dominar e já bater, ele dava uma penteada na bola e tal, e eu achei hoje o lance do gol, assim, perfeito, dominar já girando, já para finalização e chegando na frente do goleiro, e também ajudou lá atrás, né, porque o time ficou muito aberto, né, e ele tentou ajudar, acho que até sentiu aí, ficou botando a mão, não lembro se na adutor, na posterior, mas enfim, a atuação dele foi boa mesmo, 7,5 tá uma nota justa. O Everton Ribeiro, eu não achei tão produtivo quanto em outras partidas. Achei ele muito aberto pelo lado direito. Eu discordo de você um pouquinho. Teve uma fase com o Rogério Ceni, e principalmente com o Domi, que realmente ele jogava muito aberto pelo lado direito. Mas ali no estadual, na conquista do estadual e já naquela reta final ali do trabalho do Rogério, o Everton já estava trabalhando muito mais próximo dos volantes do que do trio ofensivo, né? Que ele completa o quarteto ofensivo. Ele já estava ajudando muito mais justamente para cobrir esses buracos do meio campo. E hoje ele tentou fazer isso, mas não conseguiu, e muitas vezes estava ali aberto na ponta. E também eu acho que essa jogada de ultrapassagem com o Isla já está muito manjada, já está muito. O Flamengo já faz isso desde 2020, os adversários com um rápido estudo sobre esse time do Flamengo. Todo mundo já percebe isso. O próprio Palmeiras, na final da Libertadores, anulou isso, né? Transformando o Gustavo Scarpa em ala ali, para poder justamente ter mais um jogador ali para marcar essa ultrapassagem do Isla. E o Everton Ribeiro tem que circular para poder produzir mais, né? Eu achei que hoje ele circulou pouco e errou muito tecnicamente também. Eu não gostei da atuação dele, não. Vou dar nota 4. Achei que você foi muito duro, mas eu concordo contigo que não foi uma boa atuação. A minha opinião sobre o Everton é que ele é um jogador muito coletivo. Quando o Flamengo joga mal coletivamente, ele não consegue achar soluções só individuais. Então, as melhores atuações coletivas do Flamengo são Palmeiras e Tadjeres, por exemplo, são as melhores atuações do Everton. Porque ele é um jogador que precisa. Hoje ele estava muito isolado na direita, o time não jogava por ali, ele recebia encaixotado por 2, 3 jogadores e a coisa não andava. Eu daria 5,5 para ele. Acho que não foi uma boa atuação, de fato. Mas acho que influenciou essa coisa do time não estar funcionando. Entrou o Lázaro, né, no lugar dele. O Lázaro começou pelo lado direito, depois foi para o lado esquerdo e deu sequência a algumas jogadas, não fez nada assim de muito importante, procurou ajudar na marcação. O Lázaro tem esse problema que a gente falou do João Gomes, o dele é ainda mais acentuado, né? O Lázaro ele entrega 60 minutos de futebol, ele não consegue se firmar muito por conta disso. Ele entrega 60 minutos de intensidade. A partir disso, início do segundo tempo, na virada do primeiro para o segundo tempo, ele ainda entrega ali 5, 10 minutos, porque ele passou por um descanso ali no intervalo, mas logo depois já é uma queda acentuada, ele não produz mais nada. E então vai acabar sendo um jogador assim muito de banco, né, de entrar no segundo tempo e tal. Ele não fez nada que se destacasse, também não comprometeu. Vou dar nota 5,5. Acho que está justo. Eu não,
ele entrou e não fez tanta diferença ali, porque ele foi primeiro jogar na do Everton, né? Depois o Paulo Sousa botou ele para jogar de ala esquerda, né? Ele ficou ainda trocando bastante de posição. Isso, aliás, é uma coisa que às vezes eu acho que o Paulo Sousa ele troca muito a posição do jogador, eu até entendo, mas assim, acho que isso ainda não entrou na cabeça dos. E eles às vezes não se entendem e começam a dar uma desorganizada no time. Mas 5,5 tá justo. Eu tenho a impressão também que o Paulo Souza, às vezes, ele desorganiza o time muito cedo. O jogo tá meio complicado para o Flamengo e tal. Ele com 15, 20 minutos, ele já faz umas substituições que parece substituição de final de jogo, entendeu? De abafa de final de jogo para correr atrás de resultado. Muitas vezes isso não deu certo, né? E desorganizou o time. Lá no jogo contra o Atlético Paranaense foi assim, em outros jogos do Carioca. Então, eu acho que isso é uma coisa que ele peca um pouco, mas o Lázaro está dentro desse pacote aí. E essa coisa de trocar de posição, ele e o Marinho são casos clássicos, né? Pode jogar ou de ponta direita ou desse jogador Ala pela esquerda esquerda. que tem que fazer a ida e volta, né? Pode fazer uma coisa ou outra, quer dizer, são funções completamente diferentes. Então, isso aí é uma questão que ele tem que melhorar mesmo. Bom, seguindo a Arrascaeta. Né? A Arrascaeta, para mim, foi o melhor em campo. Né? Não sei se você concorda. Ele foi no melhor em campo, não vou dizer, mas o melhor do Flamengo. Né? A atuação dele achei ok, abaixo do padrão do que o Arrascaeta costuma entregar, porque ele estava É, muito marcado, e isso está sendo uma constante dos jogos do Flamengo, gruda a gente ali, é rodízio de falta e tal, não deixa jogar. Mas o gol é, dele é tão bonito, e é um gol bonito por ser minimalista, o gesto técnico perfeito, executado da forma com menos. Isso que você falou do Pedro, que às vezes quer se exibir, que hoje não foi o caso, né? Mas assim, o Arrascaeta ele joga bonito sem fazer esforço, né? Simplesmente cumprindo o gesto técnico. O gol dele é tão bonito que para mim é o 8 por conta do gol, porque é uma coisa espetacular. Você domina de um lado e ele bate de uma forma que pouquíssimos jogadores, se é que tem algum na América do Sul, consegue fazer desse jeito. Então, assim, e vira ali quando o Flamengo tinha muita dificuldade, né? Tava já pressionando mais, mas não conseguia achar espaço, né? Então, é. é um jogador brilhante realmente na execução dos lances. Eu vou dar 8,5 porque ali na reta final ele ajudou muito ali o Andrés, que o Andrés ficou sozinho, e era ele que voltava para apagar aqueles incêndios ali, daqueles buracos ali entre o pessoal da frente e os cinco de trás, né, a linha defensiva mais o Andrés. Muitas vezes era ele que voltava, jogador uruguaio, né, raçudo, e deixa tudo em campo, né? A gente viu isso na final da Mas os Libertadores, o cara uruguais achavam que ele não era raçudo, né? Até pouco tempo, né, André? é, Você exatamente, lembra? Tinha mas essa fama, né? Até a última Mas Copa. no Flamengo ele pulverizou isso, né? E no Cruzeiro também, isso aí não fazia muito sentido, não. Ele era meio irregular. No Flamengo ele passou a ser um jogador muito mais constante, né? Mas vontade eu acho que nunca faltou a ele. E hoje eu vou dar Não, esse concordo. meiozinho ponto a mais, 8,5 aí, por conta dessa vontade dele de ajudar ali atrás, jogando, às vezes em alguns momentos até como segundo volante. Ele tem essa percepção da inteligência do que o time precisa, né? No final da Libertadores eu lembro também a mesma coisa. Ele estava claramente com condição física abaixo e ele foi suprindo espaços porque ele entendeu que o time estava precisando dele ali naquele momento. Quando o time está andando melhor e tal, ele fala assim: agora eu posso fazer o meu aqui. Mas ele vai achando os espaços às vezes que ele entende que o time precisa dele. Para mim foi o melhor em campo do Flamengo. Aí tem na sequência o Arrascaeta ficou até o final, né? Então o Bruno Henrique na sequência aí. Aí você que Olha, tá. achei que o Bruno hoje teve algum espaço ali pela esquerda, porque o Tajeres estava atacando com o Girotti pela direita e o Flamengo tinha o espaço oposto, né, quando atacava pela esquerda, e ele não aproveitou bem. Ele errou muito o gesto, teve uma bola inclusive que ele deu um drible no meio da faca, assim, mas ele se embolou. Então, coisas que normalmente ele ganha e aí ele executa um passe perigoso e tal, não saíram hoje. Achei que ele errou os lances finais.
que são normalmente lances que ele acerta. Então eu achei que ele teve abaixo do que ele costuma ser. Eu vou dar 5,5. Acho que foi abaixo do padrão do Bruno Henrique. Eu vou dar um pouquinho menos, 5. Achei o padrão dele bem abaixo mesmo. Erro em tomada de decisão também, jogadas em que ele podia partir para o gol, como ele fez no jogo contra a Universidade Católica, ele se enrolou, enfim. Eu não entendi muito bem a escalação dele nesse jogo contra o Altos, né? Era um jogo em que, não sei se foi aquela composição típica de viagem do Flamengo para o Nordeste, tipo assim, pô, o Gabigol já não vai, nem o Arrascaeta, vamos levar o Bruno Henrique e tal, para né, atender o público e tal. Não sei se foi isso, mas eu achei que desgastou ele ali sem necessidade, né? Quer dizer, ele fez uma viagem Piauí, Rio, Córdoba, né? Então é um negócio pesado para um cara que já tem mais de Duro. 30 anos, ele pode ter sentido fisicamente, né? Mas eu não gostei da atuação dele, não. Eu acho que a gente esqueceu de dar nota pro Rodinei, não foi, não? Ah, é. Verdade. O Que ele momento entrou no histórico lugar do ali dele Felipe jogando Luiz, né? na lateral esquerda. É, isso. É. O Rodinei jogou pouco tempo e jogou mal durante pouco tempo, né? Ele errou todos os tempos de bola defensiva, saiu correndo, como a gente já falou aqui, para frente no momento, deixou um ponta livre, e aí teve um outro lance também que ele acertou um drible, aí ele saiu correndo, o Gabigol dominou a bola, e aí ele já estava na área do adversário, isso já no final do jogo. O Flamengo jogando com um volante, ele já estava ali querendo jogar de ponta esquerda. Não era nem de o meia esquerda, né? Por onde ele estava entrando. Então, 4 por pouco tempo ele ainda conseguiu arrancar esse 4 aí. Com o Rodinei comigo não tem muito perdão, não. Não, vai ter perdão porque ele acabou sendo sacrificado ali improvisado, né? Se tivesse entrado na lateral direita e tivesse feito essas bobagens todas, talvez eu desse um 2 para ele. Mas diante dessa situação em que ele entrou ali para apagar um incêndio, 3,5 tá bom para ele. Mas o de Rodinei defensivamente é um desastre, cara. É um jogador muito aleatório e nada confiável. Ele é um elo fraco do time do Flamengo. Quando está em campo, ele é um elo fraco quando o time não tem a bola. Com a bola, ele até às vezes encontra soluções, né? Ano passado, a gente vai lembrar, né? Gol contra o Grêmio, assistência para o Bruno, cruzamento para o Bruno Henrique. Mas o Renato, na malandragem do Renato, o Renato sempre botava ele de ponta, né? Dificilmente o Rodinei jogava de lateral com o Renato Gaúcho. E para compor ali a linha defensiva, ele ou pela direita e pela esquerda, então, é um desastre maior ainda. Então vai ficar com 3,5. E sobrou o Gabigol, né? O que você achou do Gabigol? Olha, ele estava jogando completamente isolado no primeiro tempo, né? Participação, fora aquele gol, aquela finalização impedida ali que dava no gol impedido do Bruno Henrique, ele não fez mais nada, né? Ficou jogando sem conseguir, nem saiu muito e tal. Ele melhora quando o Pedro entra, o que é surpreendente É. diante do cenário ali. Óbvio, fez aquele deslocamento para o gol do Arrascaeta, ele tem essa inteligência e tal. O passe dele é muito bom, né? Pro Pedro, é um passe muito inteligente. Ele começa a ver ali, vai cortando pro meio e toca. Eu acho que por conta disso cabe um 6,5 aí para ele pela jogada ali, e por ele ter se achado a partir do momento, ter sido inteligente ao se adaptar ao Pedro quando o Pedro entrou. Mas até ali ele vinha mal. Mas também um pouco penalizado pelo time, né? O time criar muito pouco, zero conclusões a gol no primeiro tempo, visto que conclusão de impedido não conta. Então eu dou 6,5 para ele. Eu vou dar um pouquinho mais, vou dar 7 pela participação no gol. Não é um passe fácil de achar ali, embora o mérito tenha sido mais do Pedro de girar, mas ele recuou, veio buscar a bola. No final do jogo ele também estava tentando ajudar lá atrás, né, diante daquele caos todo, deixando o Pedro mais enfiado, se sacrificou pelo time. Então, por causa disso, vou dar esse meio pontinho a mais para ele. Mas concordo contigo. Primeiro tempo mal, sacrificado pelo time, e no segundo tempo melhorando bastante depois da entrada do Pedro. Para fechar o Paulo Souza, né? Eu sinceramente não entendi. Eu espero que alguém faça a pergunta na coletiva por que a entrada do Andrés e não do Thiago Maia. Não entendi. Era lógica até a entrada do Thiago Maia, que foi ele que saiu para a entrada do Arão entre os titulares. Então, para mim foi um equívoco dele
exatamente por essa falha do Andrés na marcação, na proteção da defesa. Era importante ter isso num jogo como esse, num jogo fora de casa e tal, de Libertadores. Não é um grande time argentino, mas, né, sempre coloca uma resistência maior, né, cria uma dificuldade um pouco maior. É o time que disputa essa primeira colocação do grupo, né? Não vai conseguir, mas provavelmente vai ficar com a segunda vaga. Então, eu acho que isso foi uma falha capital e o time coletivamente não funcionou, né? Então, mas as substituições acabou melhorando, né? E eu acho que ele tem o grande mérito de colocar a garotada. E agora eu acabei de lembrar que a gente também não deu a nota para o Vitor Hugo, que entrou ali no Ah, final. Se você acha que dá para dar uma nota para ele, porque também pode ficar sem nota, porque se não tiver é, participado. eu vi um erro dele quando ele estava saindo a bola ali e ele deu um passe que ele tentou dar uma forçada, mas assim, sinceramente, é o garoto e entrou ali, eu acho que sem nota, porque foi uma participação pequena e não, nada que tenha comprometido muito. Acho que ainda está muito cedo, né, pra gente, parece um garoto com potencial, mas muito cedo, né, pra gente saber o que vai ser o Vitor Hugo, né? É, eu também não vou dar nota, não. E em relação ao Paulo Souza, já complementando depois de tudo do comentário que eu fiz, vou dar uma nota 5 para ele. Eu não acho, o time não funcionou muito bem, mas eu acho que as substituições ele foi corajoso e o time não jogou de forma desorganizada como em outros momentos e acabou conseguindo aí a reação e poderia até de repente até ter conseguido sair com a vitória. Então, no pacote completo, vou dar nota 5 para ele. Concordo com a sua avaliação, realmente coletivamente mal no primeiro tempo, e aí é responsabilidade dele, errou mesmo com o Andréas, mas achei as substituições depois boas, porque saiu do óbvio e conseguiu botar pressão ali no Tadjeres, tanto que o Pedro Caixinha, né, o treinador do Tadjeres, começou a botar gente para defender o time, né, que ele percebeu que ele ia acabar perdendo o jogo ali, que o Flamengo tinha criado uma dinâmica que ele não estava esperando. Ele colocou o adversário nas cordas ali, só que aí depois, logo em momento, o Tadjeres também começou a ter muito espaço, né? Ficou um jogo que eu achei que ia sair o terceiro gol para um lado para o outro, ali naquele final, faltando uns 10 minutos ali. Mas é o que eu acho que o Flamengo tinha ter feito mesmo. Então eu vou dar um pouquinho mais aí, eu acho que 6, porque diante do cenário, primeiro tempo ruim, segundo tempo bom ali dentro do que se espera no jogo na Argentina. Bom, eu acho que é exagero, mas vai razoável ali dentro do que se colocou e teve alguns movimentos coletivos ali melhores. Então acho que 6 é uma nota. Também eu dou um crédito porque ele tinha muitos problemas físicos, né? Se você olhasse para o banco no segundo tempo, era um problema, né? Tanto que ele acabou com o Rodinei na lateral esquerda. Qual